Bem-vindos a mais um Expresso Israel, eu sou Anita Efraim. Como todas as semanas, estou aqui com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Uma semana de muita emoção, né, no âmbito do futebol em Israel, mas esse é o terceiro assunto do nosso programa. Fica com a gente que a gente vai chegar lá. A gente vai passar essa semana em Israel a limpo. Vamos falar sobre 3 assuntos, como todas as semanas. Um pouco mais cedo essa semana, na quinta-feira, por causa do feriado no Brasil. Estamos gravando na quarta e indo ao ar na quinta-feira. Dani, o primeiro assunto é um assunto bastante triste, um assunto que deixa todo mundo em Israel muito preocupado, claro, que é a morte de 3 soldados, muito jovens, inclusive entre elas uma soldada de 19 anos, que morreram na fronteira do Egito. Inclusive, a gente até vai acabar desembocando lá no jogo, né, ao falar sobre essas perdas. O que aconteceu para Israel ter perdido esses soldados? Olha, foi realmente um incidente muito raro. Acho que uns 20 anos não acontecia nada tão esquisito na fronteira, né, entre Egito e Israel. Acho que em 2014 também teve uma outra coisa, mas dessa vez foi realmente uma situação complicada. Inclusive, no começo, o Egito e Israel deram versões diferentes do caso, mas parece que a versão israelense, obviamente não, mas é a correta. O que aconteceu foi que um policial egípcio, ele cruzou a fronteira, armado, cruzou a fronteira já com uma intenção, talvez, né, de cometer um atentado suicida, cruzou a fronteira e pegou 2 soldados que estavam fazendo plantão, né? Como é que chama isso? Vendo lá, fazendo esqueci o nome em português, desculpa. Em hebraico é Shmirá. Shmirá, exatamente. Observando o outro lado da fronteira. Eles estavam lá em cima de uma espécie de uma torre, e aí eles estavam lá e esse policial, não era um soldado, um policial, cruzou e matou os 2 assim direto, não deu nem chance de nada. E aí ele continuou mais alguns metros e chegou até uma base militar que tem lá, e viu também mais soldados israelenses, atirou assim, né, a esmo e tal, e matou mais um soldado, e até que então os soldados que estavam lá viram e mataram ele, tá? Então, na verdade, 4 mortos, 3 soldados israelenses e esse policial egípcio, que foi quem começou, né? E toda pergunta é por quê? O que aconteceu, né? Eu falei que a versão no começo dos egípcios era que esse policial estava, na verdade, indo atrás, né, perseguindo um grupo de pessoas que estavam fazendo algum tipo de tráfico de drogas ou tráfico de alguma coisa na fronteira, e ele, nesse tiroteio contra o pessoal do tráfico, ele atingiu os soldados israelenses que estavam nessa torre. Só que depois isso foi desmentido, não teve tráfico nenhum, ele realmente atirou sem estar perseguindo ninguém, né? E aí foi descoberto que ele, com 22 anos de idade, estava com problemas mentais, tinha problemas mentais, já tinha demonstrado interesse de sair da polícia, e também demonstrado apoio aos palestinos, e ele, enfim, provavelmente devia ter tendências suicidas, e aí resolveu fazer esse ataque, né? E o que, além do fato de ser uma coisa absolutamente sem mais nem menos, né, que na fronteira do Egito, que é um país que a gente sabe, tem acordo de paz com Israel já há 40 anos, né? E você não tem muitos quiprocós na fronteira com o Egito. Israel e o Egito estão, nesse momento, inclusive, se dando bem, entre aspas, né, diplomaticamente, né? Então, inclusive, o próprio governo do Egito foi imediatamente lá e disse que ia abrir ia tentar descobrir o que aconteceu. Uma investigação, exatamente. Então, está tendo uma investigação em conjunto entre Israel e Egito, e Israel, inclusive, devolveu o corpo
do policial egípcio. A gente sabe que quando acontece com palestinos, às vezes Israel não devolve o corpo para, enfim, ter algum tipo de as na manga, para fazer algum tipo de troca também por corpos de soldados israelenses. Nesse caso, não está tudo sendo tratado de maneira pacífica entre os dois lados. Tá? Agora, além da tristeza, né, desses 3 mortos, jovens, né, 2 de 19 anos e um outro de 20, é o fato de que um dos mortos é uma moça, uma soldada, mulher combatente de 19 anos que estava nessa torre, né? Junto com o outro soldado que também tinha 19 anos e o terceiro soldado tinha 20 anos que estava naquela base militar mais adiante. E aí isso levou já, né, levantou de novo a questão do fato das combatentes mulheres no exército israelense. Esses 2 que estavam na torre, eles eram de uma unidade mista, chamada Bardelas, eu acho que essa é a unidade dele, Bardelas, que é uma unidade que existe já uma década, ou talvez até mais do que uma década, que são combatentes de fronteiras, ficam especificamente nas fronteiras, homens e mulheres juntos, fazendo o mesmo treinamento, convivendo juntos. Na hora de dormir, dormem em locais separados, tá? Mas fazem os mesmos treinamentos, fazem as mesmas missões e combatem juntos, né? E aí começou aquela história, o que aconteceu? Por que eles não viram que o cara estava cruzando a fronteira? Eles estavam juntos na torre. Aí teve um jornalista do Canal 14, que é esse Fox News israelense, falando, isso aí porque eles estavam juntos, um menino e uma menina na torre, eles não prestaram atenção. O que será que eles estavam fazendo? Tipo, dando a entender que não pode ter mulher e homem junto, porque com certeza vão estar fazendo alguma coisa, né? E não vão estar prestando atenção no que está acontecendo. Né? Essa é a diferença. As vítimas. As vítimas, o nome dela, acho que é Lia Ben Nun, de 19 anos, e os outros 2. E, obviamente, isso levou a esse tipo de acusação, fez o exército ficar furioso, entendeu? Porque essas unidades mistas existem há muito tempo. Eu, inclusive, já fiz uma matéria nessa unidade Bardelas, que a base deles fica no sul, né? Fica um pouco perto de Eilat. Eu já fui uma vez fazer uma matéria com eles, e eu vejo sempre eles falando, a gente combate junto, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, a gente não está aqui para namorar, não tem nada disso aqui, né? E é tudo muito realmente profissional, sabe? O profissional máximo, o profissional soldados, né? É tudo muito certinho, e realmente são soldados, assim, com uma moral, sabe, super alta. Então, eles ficaram muito chateados, e muitos porta-vozes do Exército falando que é absurdo agora levantar essa dúvida em relação ao que eles estavam fazendo na torre, quando eles foram pegos de surpresa por um cara que entrou lá, que ninguém podia imaginar que não acontece isso há 20 anos, entendeu? Quer dizer, realmente se fossem 2 homens, quer dizer, não pode acontecer alguma coisa entre 2 homens também, entendeu? E se não fossem 2 mulheres, sabe? E se fosse, sei lá, entendeu? É realmente absurdo. E aí, de novo, levanta essa questão do conservadorismo na sociedade israelense, que tenta permear o exército, sabe? Que tenta chegar ao exército, essa coisa de que tem que ter divisão entre homens e mulheres, que mulher não pode ser combatente, mulher tem que ficar servindo café, essas coisas que eram do passado, sabe? Uhum. Que o exército israelense tenta o máximo possível, como ponta de lança dessas mudanças sociais, porque o exército aqui, ele é o exército do povo, digamos assim, quer dizer, eles chamam de exército do povo, ele tem esse ethos também de ponta de lança de questões sociais, como o empoderamento feminino. Começa, às vezes, as coisas no exército, entendeu? Muitas coisas ambientais começam no exército também, quer dizer, o exército tem esse lado de influenciar a sociedade também em questões que vão mais além de conflito e guerras, tá? Então, Dani, só para a gente dar aqui o nome, né? Além da Lia Ben Nun, de 19 anos, as vítimas são Uri e Luz, de 20 anos, ele que estava na torre com ela, que os 2 foram assassinados, e o Ohad Dahan, de 20 anos, que foi o terceiro morto nesse atentado, né? Acho que
Atentado. Chamar de atentado é um ponto pacífico, né? E, obviamente, a gente lamenta muito, porque é isso, os jovens vão para o exército de Israel com 18 anos, eles são muito novos, é o começo da vida deles, e é muito triste ver isso acontecendo, e que tomara que seja realmente uma exceção da exceção da exceção e que não volte a acontecer, né? Certamente. E a gente falou o negócio do jogo de futebol, porque foi no dia do jogo entre Brasil e Israel, e inclusive os jogadores meio que dedicaram os gols às famílias dos mortos desse atentado, né? Mas esse atentado continua ecoando essa semana por todas essas questões, e também pelo relacionamento com o Egito, e o temor de que isso aconteça de novo, e também realmente por algumas perguntas, né? Tipo, o que aconteceu? Realmente, por que esses dois que estavam na torre não pegaram? Mas eu acho que a maior pergunta não é isso, não é por que eles não perceberam que o cara cruzou a fronteira. A maior pergunta é que eles ficaram bastante tempo mortos. Eles estavam lá na morte, naquela torre mortos, e ninguém percebeu, ninguém soube. Eles ficaram vários minutos, sei lá, até 1 hora, até o outro cara chegar, até o cara, o atacante chegar na base e matar o terceiro soldado. Ninguém sabia que eles tinham morrido. Quer dizer, essa é a grande coisa que está sendo estudada aqui. Como que pode duas pessoas, 2 soldados morrerem numa torre na fronteira e ninguém fica sabendo, né? Quer dizer, então alguma coisa está errada aí. E aqui, Dani, é o que você falou, né? Esse é o Dor Turgeman, que fez o 3º gol no jogo contra o Brasil, e ele tinha no pulso dele um esparadrapo e escreveu os nomes das vítimas para homenageá-las. Então, era sobre essa homenagem que a gente estava falando. Bom, acho que é isso, né, Dani, sobre esse assunto. Tem mais alguma nuance? Ou fica aqui, nesse caso, nossa solidariedade? A gente vai continuar sabendo, quer dizer, está ecoando, né, alguma investigação vai ser feita, tanto pelo que aconteceu no lado egípcio, né, como que isso pode ter acontecido desse soldado. Ninguém lá no lado egípcio viu o cara passando a fronteira também, entendeu? Afinal de contas, são 2 países em paz, né, pelo menos teoricamente, né, e realmente não acontece isso há muito tempo. E do lado israelense, essa questão de como que 2 soldados podem ser mortos numa torre e ninguém perceber, ninguém saber. Sim. Bom, o próximo assunto, Daniel, para quem é mais velho do que eu e mora no Brasil, deve se lembrar do famoso apagão que aconteceu ali entre o fim dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, quando o Brasil teve esse problema, e agora é Israel, né, que está sofrendo com a falta de energia. Nem pegamos imagens, afinal, seriam só os céus sem nenhuma iluminação. E eu posso mandar umas fotos da minha casa, porque atingiu a minha. Eu fiquei 1 hora. É mesmo? Conta pra gente o que está acontecendo em relação à energia e por que isso está acontecendo. Pois é, semana passada foi uma semana muito quente, muito quente. Teve aqui o que a gente chama de charava, que é quando você tem uma inversão térmica, que fica como se tivesse um fog de calor, inclusive com areia no ar também, uma areia que vem às vezes do Egito, às vezes da Arábia Saudita. E engraçado que no dia seguinte você vê todos os carros do país sujos de areia, mas sujos de areia daqueles que você pode fazer desenho no carro, fazer carinha no carro, tá? Quer dizer, então, realmente, é areia no ar, e o ar fica todo meio cinza. Então, isso é um charavo com muito calor, muitos ventos, às vezes, né? Porque são areias que vêm com vento. E a temperatura aumenta. Então, na sexta-feira, fez 43 graus em Israel, o que é muito para um junho, né? A gente, às vezes, tem isso julho, agosto, né? Apesar de que 43 é muito até para o Brasil, né? Até para o Rio de Janeiro, digamos. Mas 43 graus no começo de junho, sabe? Então, foi realmente as pessoas as autoridades falaram, não saiam de casa, aquelas coisas todas, porque estava muito quente. O que acontece? Todo mundo ligou o ar-condicionado. Todo mundo ligou a geladeira, cheia de coisa. É basicamente o ar-condicionado que as pessoas ligaram de uma vez só, todo mundo junto. E o mais engraçado é que todo mundo sabia já há uma semana, já estava em todos os noticiários que sexta-feira ia ter 43 graus, mais de 40 graus, e não sei o que. Só que o establishment de energia de Israel, sei lá, esqueceu, só na quinta-feira pensou o que eu vou fazer, né? E aí eles
tenho várias estações de energia que estão, nesse momento, fazendo obras, renovações, obras, justamente porque o verão vem daqui a um mês. Então, eles estão meio que se renovando para o verão, para no verão poder dar conta, tal e tudo. E algumas, então, não estão funcionando, tal. E houve uma falta de comunicação. A pessoa que estava organizando essa questão de que tem que ter mais eletricidade na sexta-feira não mandou um e-mail, aí o outro cara não leu o e-mail, aí o cara não leu o e-mail, aí ligou, aí ninguém atendeu. Um negócio assim, que parece que a gente está em 1970, sei lá, entendeu? Porque não é possível que o cara não leu o e-mail, o outro não conseguiu ligar o telefone. Em que mundo estamos, né? Mas, então, no dia seguinte... Aí, o que aconteceu? Na sexta-feira, quando já não tinha mais jeito, não tinha eletricidade suficiente para aguentar essa sexta-feira, eles tomaram a decisão de que eles iam fazer blackouts de 1 hora em alguns lugares pelo país. Eles avisaram, assim, se parar a luz aí, em bairros inteiros ou cidades inteiras, se parar a luz aí, é por 1 hora só. Né? Mas, enfim, 1 hora só não consola muito quem está dentro do elevador naquele momento, coitado, né? 1 hora só e depois volta. Então, foi o que aconteceu comigo. Foi uma sexta-feira, mais ou menos umas 4 da tarde, acabou a luz, 5 da tarde, acabou a luz aqui, e eu já sabia que era por causa disso, porque eu já tinha lido, né, que estava acontecendo. Obviamente, o meu bairro foi escolhido para acabar para acabar a luz por 1 hora, e aí voltou, realmente, 1 hora exatamente voltou a eletricidade. E aí começou, no dia seguinte, a troca de culpas, né? A troca de... né? Um jogando para o outro, porque tem, na verdade, 2 culpados, digamos assim. Primeiro tem a empresa de eletricidade de Israel, Hevrat Hashmal, que ela é a mais famosa, que na verdade ela é quase um monopólio da eletricidade, que ela exige, como se fosse uma empresa estatal. Hoje em dia, eu acho que ela não é mais estatal, mas era uma empresa estatal que foi criada para lidar com essa questão de eletricidade. Só que, exatamente porque ela tinha um monopólio, foi feita uma reforma e foi criada uma nova entidade chamada NOGA, que ela, na verdade, está em cima dessa empresa de eletricidade, e foram criadas outras empresas menores, principalmente empresas caseiras que fazem eletricidade com coisas solares, né, com painéis energia solares. Solar. Exatamente. Então, começou a meio que se espalhar, e aí tem uma entidade em cima, então, que meio que organiza, né, orquestra, digamos assim, isso. Só que é claro que, assim, 90% ainda é essa grande empresa que faz eletricidade, e o resto é mais uns 10%. E essa NOGA, é ela que tem que organizar, que na sexta-feira vai ter eletricidade aqui, não vai ter ali, então aquela usina de eletricidade que está fechada, vamos ligar ela, só que para ligar, precisa avisar 2 dias antes, até ela começar a funcionar, entendeu? Então, aí foi, quer dizer, provavelmente o erro foi dessa entidade que existe desde 2018, ela é nova, tem 5 anos só, e que ela, enfim, botou, sabe, não se organizou. E aí jogou a culpa na Hevrat Hashmal, na empresa de eletricidade, porque a gente mandou um e-mail falando que não sei o quê. Aí o cara falou, eu não vi o e-mail, eu tentei ligar para vocês, ninguém atendeu. Enfim, coisa ridícula. Israel, a gente fala, né? High-tech Startup Nation. Startup Nation, ninguém conseguiu abrir um e-mail. Dani, e vai acontecer, a previsão é que aconteça de novo na sexta-feira? A previsão é que vai acontecer de novo essa sexta-feira, uma semana depois, de novo vai ter 43 graus, e aí já está agora, dessa vez, se acontecer de novo, assim, aí realmente, entendeu? Vai ser um escândalo, porque já está todo mundo sabendo, todo mundo criticando, todo mundo não sei o quê. Então, agora, realmente existe uma preocupação aqui em Israel quanto ao nível possível, porque para você ter um dia como esse, um dia só, né, que você tem que ter eletricidade para todo mundo, já viu a confusão que é. Imagina quando tem 2 meses, julho e agosto, que são os meses mais quentes, e cada vez mais quentes, e cada vez mais gente com ar-condicionado, cada vez mais casas, mais apartamentos com ar-condicionado. Muito... existe um medo de que esse verão, aliás, como os verões anteriores, mas esse também, mais ainda, né, cada verão pior, tenha também mais blackouts, porque Israel precisa construir mais usinas de eletricidade, quer dizer, precisa ter uma consciência também das pessoas não colocarem ar-condicionado em 18 graus e colocarem em 25, entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma campanha de conscientização também que não está acontecendo.
Aguardamos aí desdobramentos, porque tem que achar uma solução. E, por último, e não menos importante, Dani, Israel venceu o Brasil, está na semifinal do Mundial Sub-20, o Mundialito. Eu assisti uma boa parte do jogo, assisti mais o segundo tempo e a prorrogação. Achei o time de Israel muito organizado, bem mais bem treinado do que o Brasil. E muitas nuances, né, Dani? Para quem não assina a nossa newsletter, eu já vou dar o spoiler, que a newsletter é sobre esse assunto. Eu que escrevi sobre como política e futebol sim se misturam. A Dani também escreveu um lindo artigo sobre esse assunto, que eu complementei com algumas outras informações. Então, eu acho que esse jogo simboliza muito, é um jogo muito simbólico, uma colocação, né, para Israel histórica e muito simbólica com isso, esses 3 gols, um marcado por um árabe israelense muçulmano, um árabe israelense beduíno, que também deve ser muçulmano no caso, e um judeu que homenageia os 3 soldados que morreram. Então é tão representativo, tão forte, é até difícil de achar dito muito palavras. aqui também. Isso foi muito, muito destacado aqui. Inclusive, na hora da comemoração, depois, né, que Israel ganhou, eles começaram a cantar umas músicas assim, bem, que tem meio religiosas, que tem depois de vitória, não religiosas, mas que fala Deus, que não sei o que tal. E os árabes, os muçulmanos do time cantando junto, pulando junto, sabe? Quer dizer, então. Tipo Davi Melech Israel, assim. É uma coisa meio David Melech Israel, né? E aí eles estavam lá cantando junto. É claro que tem essa polêmica de que muitos não cantam o hino, né? Mas eles não cantam o hino, mas eles ficam abraçadinhos. O hino toca, eles estão abraçadinhos, alguns cantam, alguns não cantam, e tudo bem. Entendeu? Quer dizer, não. Eu Então, também fiquei muito tempo sem cantar o hino do Brasil, sinceramente. a gente vê nos Estados Unidos muita coisa, a gente ficou 4 anos sem cantar o hino do Brasil. Então tem isso não é só de Israel, né? Quer dizer, essa questão do nacionalismo e esporte junto, isso aí livros já foram escritos, né? Aqui, então, especificamente em Israel, é complicado. Agora nós temos, então, semifinal, Israel-Uruguai, na quinta-feira, amanhã, a gente está gravando na quarta, só que amanhã também de noite vai acontecer a parada gay em Tel Aviv, né? Então vai ser uma festa amanhã, vai ter parada gay, vai ter jogo do Israel, e Israel contra o Uruguai, e se ganhar, que são os outros que estão, acho que é Coreia do Sul. Coreia do Sul contra Itália, é a outra Itália. semifinal. Coreia do Sul e Itália. Quer dizer, eles estão sonhando, falando, talvez conseguir levar a Copa. Mas pelo menos ficar entre os 3 primeiros. Quer dizer, mesmo que perca amanhã, de repente ganhar o outro jogo. Não sei. Realmente, para eles foi o auge. Tipo, se não tivesse sido o atentado, que o atentado ocupou 2/3 das manchetes do dia seguinte nos jornais. Mas o terço de baixo foi o jogo Cinderela da Copa. Um sonho se tornou realidade. Ninguém nunca podia imaginar que Israel pudesse ganhar do Brasil. Para Israel, foi um dia histórico no esporte israelense e todo mundo falando sobre isso nas ruas, gente comentando no WhatsApp, todo mundo assistindo. Realmente foi um evento e tanto aqui em Israel. Não, foi muito. E foi legal, foi bonito de assistir. Um time muito organizado e até o técnico, né? O Ofir Haim falou, e você destacou no texto, né? A gente quer unir o país. E eu acho que o futebol, ele realmente, muitas vezes as pessoas falam, é muito pão e circo, mas eu acho que esse sentimento de união, de trabalho conjunto por um objetivo comum, ele é muito relevante e o futebol está aí para mostrar isso para a gente. Mais uma vez, quem não está inscrito na nossa newsletter, convido vocês a se inscreverem, entrar no nosso site, no institutobrasilisrael.org. É isso, www.institutobrasilisrael.org. Vocês se inscrevem na nossa newsletter e também podem ler o texto, o artigo da Dani, que está lá falando sobre esse assunto. E, Dani, você falou da parada que vai ter. Aproveito para dizer que aqui em São Paulo, no sábado, às 9 horas da manhã, vai ter um ato ecumênico com o bloco Gente de Fé, que são diversos coletivos religiosos LGBTQIA+, e o Gavá, que é o coletivo judaico LGBTQIA+, estará lá. E no dia da parada vai ter a concentração do Gavá também, às 10 horas da manhã, em frente ao Parque Trianon. Então, além do que acontece em Israel, também acontecendo aqui essa representatividade dos grupos religiosos e o Gavá levantando essa bandeira.
Acho importante dizer para quem quiser também participar e estar junto. São marcos importantes. Maravilha. Bom, então essa semana é isso, né? A gente vai ficando por aqui. A gente semana que vem volta para falar, né, do que vai ter acontecido com Israel no Mundial Sub-20 e as próximas. A gente fala também da parada, como é que foi, né? Com Na verdade, certeza. é o mês do orgulho gay em Tel Aviv, né? Em Israel. No mundo então, todo. Tem vários eventos que vão acontecer. No mundo eu exagerei, né? Mundo eu exagerei. Nos países mais democráticos. Muitos países. Muitos países têm isso mesmo. Exato. E é muito legal você ver em Tel Aviv. Startup City, né? Você vê que muitas startups têm bandeiras, colocam bandeiras nas janelas, nos escritórios, e as pessoas vão com roupas coloridas, né, de acordo com a bandeira, do orgulho gay. É bem legal você vivenciar isso em Tel Aviv. É claro que é diferente do outro mundo que é Jerusalém. A gente falou disso na semana passada. Mas realmente ver Tel Aviv como uma das cidades mais gay-friendly do mundo, e obviamente aqui do Oriente Médio, é bem legal você passar o mês do orgulho gay aqui. Com certeza. Dani, muito obrigada. Então a gente volta semana que vem para tratar de todos esses assuntos. Bom feriado para você que está assistindo a gente e até sexta que vem. Tchau. Tchau.